Olá a todos, meu nome é Igor, sou professor da Universidade de São Paulo, avaliador da SEGECRE e também sócio proprietário da empresa de consultoria Confilab. Na Universidade de São Paulo, atuo há mais de 10 anos lecionando disciplinas na área de gestão de qualidade, como ISO 17025, ferramentas da qualidade como estimativa de incerteza, validação, aplicação de cartas de controle. O meu período de trabalho na universidade é de 24 horas semanais. Eu tenho as mesmas responsabilidades que um professor de regime integral, porém com uma carga reduzida, o que me permite também a prestar serviços, externos à universidade, por isso que eu tenho uma empresa de consultoria. Na academia, além das aulas na graduação, na pós-graduação, também oriento mestrado, oriento doutorado, publico livros, artigos, da mesma maneira que o professor em regime integral, só que dentro dessa carga horária de 24 horas. No Inmetro, eu trabalho como avaliador há mais de 8 anos, avaliando laboratórios na área de ensaios químicos, principalmente na área de alimentos e meio ambiente. E na empresa Confilab, atuo no mercado com aplicação de treinamentos, cursos, consultorias e agora, neste próximo mês, estamos lançando um software de validação, estimativa de incerteza e cartas de controle que eu vou apresentar para vocês ao final dessa apresentação. O título da minha palestra é Ciclo da Qualidade em Química Analítica, Validação, Incerteza e Cartas de Controle. O objetivo desta apresentação não é aprofundar o conceito de validação, incerteza e cartas de controle, uma vez que esses não teríamos tempo hábil num curso de apenas 30 minutos, discutir profundamente esses três tópicos. O objetivo aqui é apresentar para vocês um conceito que eu tenho trabalhado já desde 2012, que é o conceito de ciclo de qualidade analítica. É olhar para esses três parâmetros de estatística que encontramos dentro do laboratório de uma maneira conjunta, ou seja, correlacionar esses três tópicos de estatística que aplicamos ao laboratório e enxergar que os três são interdependentes. Então, por isso, eu vou apresentar para vocês o ciclo de qualidade analítica e depois eu vou colocar alguns tópicos de validação, alguns tópicos de incerteza e alguns tópicos de carta de controle. Nessa primeira slide, aproveito para apresentar para vocês a terceira edição do meu livro, publicado agora em 2015, já na sua terceira edição. A primeira edição data de 2005 e essa terceira edição de 2015 está disponível também em português e também no idioma inglês. Inicialmente, gostaria de mostrar para vocês uma estrutura básica de um sistema de gestão da qualidade para o laboratório com forma 17025. Esse fluxograma eu utilizei desde a primeira edição do meu livro, onde eu procuro mostrar de uma maneira bastante resumida, a partir de um fluxo de processo, o funcionamento básico de um sistema de gestão de acordo com a ISO 17025. Então vocês podem observar que no centro do slide nós temos ali a realização do ensaio, que é o coração da atividade, Então para você garantir a confiabilidade de um resultado, você tem que realizar o ensaio de maneira correta e com bastante cautela, procedimentado, mas antes da realização do ensaio tem uma série de outras etapas que garantem a confiabilidade, ou seja, que método que eu estou utilizando, ele deve ser validado. Antes disso, como a amostra estava armazenada, como foi o recebimento dessa amostra, como foi a identificação e codificação da amostra, como que essa amostra foi transportada, como foi realizada a amostragem, ou seja, todas essas etapas são importantes para garantir a confiabilidade do resultado. Depois da realização do ensaio, ainda nós temos a parte do cálculo da incerteza, que é importante você expressar, importante e necessário você expressar o seu resultado como um valor mais ou menos, uma variação, que seria a estimativa da incerteza. E depois disso, a elaboração do relatório e o descarte dos resíduos. O que é um sistema de gestão de qualidade de acordo com a 17025? Eu digo que é você procedimentar adequadamente todas aquelas etapas que poderiam afetar a qualidade do seu resultado. Olhando nesse fluxograma, é possível perceber essas etapas, e eu chamo isso de procedimentos de funcionamento. Ao lado direito, vocês percebem que tem uma outra coluna com uma série de outras caixinhas, que eu digo que são os procedimentos de suporte. Para que o fluxograma, para que todos esses procedimentos eles operem de maneira adequada, é importante que você tenha procedimentos para dar suporte a este funcionamento. Por exemplo, você tem um procedimento de controle de documentos, para garantir que os documentos sejam adequadamente distribuídos, os documentos sejam adequadamente revisados, distribuídos, controle dos registros, que é a evidência objetiva das atividades que realizamos no laboratório, procedimento para aquisição, procedimento para qualificação profissional, calibração de equipamentos, auditorias, ação corretiva, trabalho não conforme e agora também avaliação de riscos na edição 2017, reclamações de trabalho não conforme. E permeando entre os procedimentos de funcionamento e os procedimentos de suporte, eu coloco os controles de rotina, ou seja, apesar de eu ter todo o meu laboratório procedimentado, quem garante que se eu encaminhar uma amostra
de uma concentração desconhecida, o laboratório vai ter a competência de acertar este resultado. O controle da rotina é importante por causa disso. Nós temos o controle interlaboratorial, que são os ensaios de proficiência, e o intralaboratorial, que são aquelas amostras de controle, amostras fortificadas ou materiais de referência que você utiliza para controlar o seu processo. Olhando todos esses procedimentos, é possível então encontrar todos os requisitos da edição 2017 e da 17025. Então eu coloquei em cada uma dessas caixinhas todos os requisitos, de maneira que é possível então observar toda a 17025 dentro de um fluxograma de processo. A edição 2017 ela tem feito um destaque bastante interessante nesses três conceitos: validação, estimativa de incerteza e os controles de rotina. E são esses três parâmetros do ciclo da qualidade analítica que eu vou querer destacar com vocês. Na edição 2017 foi adicionado um fluxograma, né? É um pouquinho diferente do meu, mas é um fluxo de processo também. E vocês podem observar que na parte superior, então, tem o fluxo da amostra, né? Desde a amostragem, preparação do item, realização da calibração e ensaio até a liberação do item. Na parte de baixo, nós temos o fluxo da documentação, né? Da garantia, né? da confiabilidade dessa amostra, onde nós temos desde a análise crítica do pedido, até você garantir que você está utilizando um método adequado, pela seleção do método, validação do método, os controles de qualidade para garantir que o seu processo está sob controle, a avaliação da incerteza para você reportar o seu resultado adequadamente com a sua devida incerteza, o relato dos resultados. Então tem esse fluxo na parte inferior. Ao centro tem toda a parte de gestão da documentação, registros técnicos, controles de dados e recursos. Muito bem, o que eu quero destacar nesse fluxograma é que, se vocês olharem então a base desse fluxograma, nós podemos perceber mais uma vez que os três tópicos, validação, garantia da qualidade e estimativa de incerteza, eles aparecem como um suporte para esse fluxo da 17025. E agora, com uma novidade também, na análise crítica de pedidos, que agora existe o conceito da regra de decisão, que envolve o conhecimento de incerteza. Que ela diz o seguinte, que a regra de decisão descreve como a incerteza de uma medição é considerada ao declarar a conformidade com o requisito especificado. Ou seja, se eu tenho um limite máximo de um contaminante numa amostra de água, que é 10 ppb, por exemplo, você tem que... E você vai fazer uma avaliação de uma amostra de água frente a uma especificação, é necessário que você avalie como que a incerteza ela vai se comportar, né? Como ela vai ser considerada para uma tomada de decisão. Por exemplo, o limite máximo de contaminante é 10. Se eu tenho um resultado é 9, mais ou menos 2, esse resultado está aprovado ou reprovado? Ou se ele é 11 mais ou menos 2, aprovado ou reprovado? Ou seja, quando você tem a variabilidade da incerteza que pode ultrapassar o limite de uma especificação, a regra de como que você vai tomar a decisão, de como você vai interpretar esse resultado, deve ser definida. Por isso que, mais uma vez, é muito importante que tenha uma incerteza adequadamente calculada. Esse é o conceito do Analytical Quality Assurance Cycle, que eu vou apresentar para vocês. Esse trabalho é um trabalho que foi publicado em 2012 na revista Trends Analytical Chemistry. No rodapé do slide eu deixo a referência para vocês. O que eu gosto muito de destacar é que essa é uma revista, na área de química analítica, existem por volta de 80 revistas científicas. A Trends Analytical Chemistry é a revista está entre o primeiro e o segundo maior fator de impacto do mundo, de todas as revistas científicas. Para quem é da academia, né, o fator de impacto da Trends Analytical Chemistry é o fator de impacto 8, é bastante expressivo. E, enfim, é uma revista que tem um processo de revisão, né, e uma exigência muito grande, um critério muito grande para a publicação dos seus artigos. Esse artigo foi publicado na Trends em 2012 e faz essa correlação desses conceitos. Qual é a ideia do ciclo de qualidade analítica? É um conceito, na verdade. A ideia é o seguinte: quando você vai implementar um método de ensaio no seu laboratório, é necessário que primeiro você verifique se esse método ele funciona, se esse método é adequado. Pois bem, a ferramenta que utilizamos para verificar se o meu método funciona é a validação do método. Ou seja, analisar precisão, exatidão, linearidade, né? Todos aqueles parâmetros de validação para demonstrar que o seu método funciona. Muito bem, vocês podem pensar, mas o meu método, eu utilizo um método normalizado, eu não preciso validar. Pois bem, a própria 17025 diz que não, mas ela diz que você deve verificar se tem condição de operar adequadamente em métodos normalizados. Ou seja, a grande questão é, o método normalizado, ele funciona nas suas condições operacionais?
com seus equipamentos, com seus reagentes, com seus padrões, com o seu operador. Então é necessário que você faça uma avaliação para ver se esse método funciona. Muita gente chama isso de verificação de desempenho, algumas pessoas chamam de validação simplificada, mas nada mais é do que aplicar os mesmos conceitos de estatística da validação. Muito bem, validei meu método, garanto que esse método é adequado ao uso, o meu método funciona. Agora eu vou analisar uma amostra e expressar um resultado. O resultado da minha amostra é 9. Mas o quanto eu posso confiar nesse número 9? 9 mais ou menos quanto? Aí entra o conceito da estimativa da incerteza. E a estimativa da incerteza, uma das maneiras, né, uma das grandes entradas de informação para a estimativa da incerteza são os próprios resultados da validação. Isso é uma técnica que se utiliza, estimativa da incerteza, método top-down, em alguns casos também chamado de validation-based, quando você aproveita dados da validação para a estimativa da incerteza. Principalmente dados de precisão e dados da linearidade são importantes para a estimativa da incerteza de medição. Pois bem, eu validei meu método, garanto que ele é adequado ao uso. Estimei a incerteza para apresentar um nível de confiança no meu resultado. Mas imagine que você validou esse método o ano passado. E as amostras no laboratório começam a chegar hoje. Eu tenho amostras que eu estou realizando análise hoje. A grande pergunta é, quem garante que hoje o meu método ele funciona? Será que seria necessário validar novamente o meu método? A garantia que você tem que o seu método hoje está funcionando, considerando que você validou o método o ano passado, né, fez uma estimativa de certeza há um tempo atrás, são as amostras de controle de qualidade, que seriam, na verdade, amostras fortificadas ou materiais de referência certificado, que têm uma concentração conhecida e você vai analisar junto a uma batelada de amostras. Muito bem, ele seria como se fosse uma verificação do seu método, né, para avaliar se ele está em condições adequadas de operação. Seria como aquele pezinho de verificação que aplicamos na balança. Seria praticamente a mesma coisa. Muito bem, o controle de qualidade. Imagine que durante 30 dias você faz controle de qualidade do seu processo e depois de 30 dias eu tenho 30 resultados de amostra de controle, ou seja, uma amostra de concentração conhecida analisada em dias diferentes. Se eu pegar esses 30 resultados e calcular um desvio padrão, ou seja, uma amostra analisada em dias diferentes, talvez por operadores diferentes, eu estou gerando um dado de precisão intermediária, que é um parâmetro de validação. Ou seja, o controle da qualidade pode atualizar os seus dados de validação. Os dados de validação, as informações de validação, se elas são atualizadas, automaticamente eu posso atualizar as minhas informações de incerteza. Ou seja, esse ciclo de qualidade, ele sempre está girando em seu laboratório e está muito correlacionado. Exemplos de algumas situações onde você percebe que as pessoas não têm consideração por esse ciclo da qualidade. É quando você, por exemplo, avalia que a variabilidade da sua carta de controle está por volta de 10 ou 15%, e quando você vai verificar um resultado de uma incerteza, dentro da mesma faixa de concentração, você percebe que a incerteza foi calculada e tem um valor proporcional aí de 5%. Ou seja, a minha incerteza não pode ser inferior à variabilidade natural do meu processo. Ou quando, por exemplo, você tem um limite de quantificação calculado na validação, que seja 5 ppbs, e você encontra um cálculo de incerteza que tem 7 ppbs. Eu não posso expressar no resultado 5 mais ou menos 7. E coisas que a gente encontra até nos processos de auditoria. Então, essa ideia do ciclo é um conceito de pensar nesses 3 parâmetros estatísticos de maneira conjunta. Se vocês perceberem, a validação, a incerteza e o controle de qualidade, elas estão unidas por um elo, de uma cadeia, de uma corrente, né? E o primeiro elo, ele é o elo da cadeia indicando o uso de padrões certificados, material de referência certificado, e o outro elo indicando o uso de equipamentos calibrados. Ou seja, para que isso tenha uma rastreabilidade metrológica, tem que usar equipamentos calibrados e padrões certificados. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais desses conceitos, e eu gostaria apenas de apresentar, não agora de uma maneira profunda, um estudo de validação, mas um tópico de validação que eu acho bastante importante, depois alguns tópicos de incerteza que eu acho importante, e finalizando com alguns tópicos de controle de qualidade que eu acho importante. Na validação, o que eu queria apresentar para vocês é, primeiramente, o conceito de validação, que a validação, por definição, ela deve ser adequada ao uso. Eu gosto muito desse conceito em inglês, que
que é o conceito de fit for the purpose, né? Ou seja, ajustada ao uso. Então, tem muita gente que acha que a melhor validação é a mais extensa. Não necessariamente existe essa correlação. Ou a melhor é mais curta. Também não existe essa correlação. O importante é você pensar que a validação, dependendo do seu propósito, ela pode ser diferente. Um grande exemplo disso é quando nós vamos estudar as orientações da Comunidade Europeia utilizada na validação de métodos aplicados para análise de resíduos contaminantes de alimentos. É possível encontrar na Comunidade Europeia pelo menos aí 3 normas diferentes de validação de métodos que são totalmente diferentes. Porque a realidade de quando eu vou fazer uma validação de um método multiresíduos, quando eu vou analisar 150, 200 agrotóxicos numa corrida analítica, o conceito de validação é totalmente diferente quando eu vou analisar um contaminante inorgânico. Por que é diferente? Porque uma corrida cromatográfica com 100, 150 analitos, que pode demorar mais de uma hora, e você vai quantificar 100 ou 150 analitos, tem uma realidade. Né? Contaminantes inorgânicos, você vai analisar, de repente, 1, 2 ou 3 contaminantes numa amostra, e a análise por absorção atômica ou por ICP é muito mais rápida do que uma análise cromatográfica. Então, a velocidade, a capacidade tecnológica de cada instrumento aí analítico é também diferente. Então, os conceitos de validação acabam sendo um pouquinho diferentes também. Drogas veterinárias é a 657, que a gente utiliza principalmente cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas. Dependendo da técnica analítica, então, você percebe que tem conceitos de validação que são totalmente diferentes. É muito diferente eu validar um método para 100 analitos, onde cada corrida cromatográfica demora 1h30, do que analisar, por exemplo, as avermectinas, né, que são drogas veterinárias, numa corrida cromatográfica que pode durar 20 minutos e são de 5 a 7 drogas que você vai analisar num curto período de tempo. É totalmente diferente. Então, por isso que existem diferentes guias de validação. Não existe um guia de validação universal para tudo. Dentro dos parâmetros de validação, o que eu queria destacar talvez o parâmetro mais discutido é o parâmetro da linearidade, porque é o parâmetro que tem mais cálculos estatísticos que nós podemos aplicar. Queria, então, focar um pouco nele e deixar um pouco os outros de lado. Como eu falei para vocês, eu ia apresentar apenas alguns tópicos, né, da validação, incerteza e cartas de controle. Mas o da linearidade eu gostaria de tomar uma atenção especial, porque quando nós vamos fazer uma curva de calibração, ou uma curva analítica, muitas vezes a gente tem uma discussão em relação ao que é correto, curva de calibração ou curva analítica. Em inglês a definição é Analytical Calibration Curve, né? Acaba unindo os dois conceitos. Mas nessa curva de calibração nós temos ali no eixo X, né, a concentração, né, de 10 a 50, e no eixo Y então nós temos a leitura, a resposta instrumental. Então você define primeiro o número de pontos, replicados por ponto e faixa de trabalho. Nesse caso eu defini 5 níveis de concentração e 5 replicadas. Pois bem, a primeira pergunta é como que eu preparo essas soluções para a curva de calibração? Que é uma discussão mais filosófica do que estatística. Né? Tem 3 maneiras de fazer uma curva de calibração no laboratório. A primeira delas, quando você vai utilizar curva com padrão em veículo, quando você vai ter então um balão volumétrico, você vai adicionar o seu padrão, vai adicionar o seu veículo, um solvente, água, etc. Vai ter uma solução numa determinada concentração e faz uma análise instrumental. Tá? Essa é uma maneira de fazer uma curva de calibração. Eu faço 5 balões volumétricos com 5 concentrações diferentes e faço análise no meu instrumento. Uma outra maneira de fazer uma curva de calibração é com a matriz fortificada, ou seja, quando você pega uma matriz, nesse caso uma maçã, isenta do seu analito de interesse, faz uma fortificação com padrão, submete ao processo de extração, você vai ter um extrato e depois você faz a análise instrumental. É uma outra maneira. Então, eu vou pegar 5 maçãs isentas do meu analito, vou fortificar ela em 5 concentrações diferentes e aplico o método de extração e depois vou fazer a análise instrumental. A terceira maneira de fazer é a curva com extrato da matriz fortificada, ou seja, eu vou pegar uma maçã, eu vou fazer o processo de extração sem adicionar o padrão na maçã por enquanto, e depois disso eu vou ter o extrato da maçã, e o extrato que não tem o meu analito, eu vou fortificar em concentrações conhecidas e vou ter então minha análise instrumental. No primeiro caso, eu não tenho a influência do processo de recuperação.
No segundo caso, eu já estou envolvendo a influência no processo de recuperação do analito. E no terceiro caso, eu não tenho as perdas da recuperação, mas eu tenho os interferentes da matriz. Qual a maneira correta de fazer? Depende do guia de validação que você for trabalhar. Dependendo do guia de validação, ele tem orientações, pode trazer orientações diferentes de como fazer a sua curva de calibração. Muito bem, depois que você preparou sua solução, a curva de calibração, de uma das 3 maneiras que eu apresentei, você vai ter um resultado de 5 concentrações com 5 réplicas. E agora você vai plotar a sua curva. No eixo Y você vai plotar o sinal, no eixo X a concentração, o sinal instrumental, e depois então você vai plotar os seus pontos experimentais e traçar uma curva de calibração. Por definição, muitas pessoas adotam o primeiro ponto da curva de calibração como limite de quantificação. Por quê? Porque é a concentração mais baixa, que você tem uma linearidade adequada. E você também, nesse ponto mais baixo, você estuda a precisão e a exatidão do seu método nesse nível de concentração. Uma avaliação bastante comum de fazer uma curva de calibração é avaliar o coeficiente de correlação, que é o R, né? Que você pode obter diretamente por um software ou pela equação abaixo também, né? O correlação, que é o R, e o coeficiente de determinação, que é o R quadrado. Geralmente valores maiores do que 0,99 em diferentes guias de validação são aceitos como adequados. A avaliação dos resíduos é bastante importante, que o resíduo da curva de calibração nada mais é do que a distância entre o seu ponto experimental e o ponto na curva de calibração, né? Ou seja, é a diferença entre o seu cada resultado instrumental com um ponto em cima da sua curva de calibração. Isso se chama resíduo. Tá? Para alguns guias de validação, diz que essa diferença entre o seu ponto experimental e a sua curva ela deve ser menor do que 20%, dependendo do guia de validação. Uma outra coisa importante de se avaliar os resíduos é avaliar a homogeneidade dos resíduos. Né? Se você plotar cada resíduo calculado num gráfico, né, é possível observar se esses resíduos eles aumentam quando se aumenta a concentração ou se permanecem constantes. Tá? Quando o resíduo aumenta, quando aumenta a concentração, nós dizemos que a variância não é homogênea para cada nível de concentração. Tá? Uma maneira de calcular isso é o teste de Cochrane. O teste de Cochrane é um teste que é utilizado para avaliar então a homogeneidade das variâncias. Você vai pegar a maior variância, né, dos 5 níveis de concentração, como exemplo do slide anterior, e dividir pela somatória de todas as variâncias e comparar isso com o F calculado. O que implica os seus dados serem homocedásticos, né, com variâncias homogêneas, ou serem heterocedásticos. A regra da estatística diz assim, que se os seus dados eles não apresentarem variâncias homogêneas, né, se os seus dados forem heterocedásticos, o modelo de regressão que você deve utilizar não é dos mínimos quadrados ordinários, que é o modelo de regressão naturalmente feito pelo Excel. Você precisa utilizar um modelo de regressão dos mínimos quadrados ponderados. E para o cálculo dos mínimos quadrados ponderados, eu trouxe a referência do livro do Miller, você tem que considerar um peso diferente na hora de fazer a sua curva. Né? Ou seja, quando você faz uma curva dos mínimos quadrados ordinários, a curva se alinha pelo centro. Quando você faz uma regressão com ponderação, a curva de calibração ela vai se alinhar pelos níveis de concentração onde que tem a menor variância, e geralmente são os níveis de concentração mais baixos. Vou falar brevemente sobre incerteza, não vou entrar numa discussão sobre os cálculos, porque não teríamos tempo hábil para fazer isso, mas o que eu queria discutir com vocês é que uma das grandes referências para a estimativa de incerteza é o guia Euraquen, né? O guia Euraquen, que é um grupo de química analítica da Comunidade Europeia que publica materiais de validação, estimativa de incerteza de amostragem, documentos que ficam disponíveis no site da web deles. E esse guia Euraquen é um guia internacionalmente aplicado, no Brasil também é recomendado e bastante reconhecido. O que eu queria apresentar sobre a incerteza, esse artigo do Michael Thompson, que eu acho bastante interessante, que ele faz uma discussão sobre um novo foco de qualidade em química analítica e faz uma discussão que, pela visão do Michael Thompson, né, que é uma pessoa na área de estatística bastante conhecida, na estatística para laboratórios, foi a pessoa que
escreveu o primeiro guia de validação da UPAC. Na visão do Michael Thompson, nos últimos anos, uma aplicação de estatística muito agressiva, pode-se dizer, muito profunda, dentro dos conceitos de incerteza, tem se transformado contraproducente para a realidade dos laboratórios. E se aplica tantos cálculos profundos na estatística e se esquece de comparar coisas simples, como, por exemplo, o texto que eu deixei para vocês, que é uma das recomendações que o Michael Thompson apresenta, que ele dá uma recomendação para as agências de acreditação, para que eles tomem mais atenção na maneira como as incertezas são estimadas pelo laboratório candidato à acreditação. E garantir que as incertezas elas sejam consistentes, por exemplo, com os testes de proficiência do laboratório e com os registros das cartas de controle. No gráfico que eu coloquei ao lado para vocês, numa auditoria em laboratório, você tem uma incerteza calculada de um método qualquer, dentro do limite de quantificação, uma incerteza calculada de 5%, e de repente você encontra uma carga de controle, que uma amostra de controle na mesma concentração varia, por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês, mais do que 10%. Ou seja, o seu processo não pode variar mais do que a incerteza do seu resultado. Outros dois tópicos importantes também de serem destacados é os comentários da própria ISO 17025. No item 7.6.3 da edição 2007, ela destaca, que é a obrigatoriedade de você avaliar a incerteza de medição, e destaca lá no finalzinho, que uma estimativa baseada na compreensão dos princípios teóricos do método ou na experiência prática sobre o desempenho do método deve ser realizada. E entendemos o desempenho do método como dados de validação, ou seja, a própria 17.025 ela te dá essa indicação que o desempenho do método, ou seja, os dados de validação, serem adequados por uma estimativa de incerteza adequada. E a nota 2 do item 7.6.3, que esclarece uma dúvida até de muitas pessoas, que ela diz assim, que para um método em particular onde a incerteza dos resultados já foi estabelecida e verificada, não há necessidade de avaliar a incerteza para cada resultado. Isso é uma grande discussão que se faz, mas a própria 17.025 deixa isso em aberto. Se você calcula a incerteza, por exemplo, do seu limite de quantificação na sua pior condição, e você garante que o seu método está sob controle, com a aplicação de uma carta de controle, e você utiliza os dados dessa carta ou da precisão intermediária para a sua estimativa da incerteza, entende-se que o método está sob controle, então você não precisa calcular a incerteza para cada resultado, que muitas vezes isso num laboratório realmente é inviável. E finalmente as cartas de controle. Eu gostaria de apresentar brevemente para vocês uma situação de um laboratório de rotina que faz amostras em maçã, em média 20 amostras por dia, para análise de um pesticida comumente aplicado na lavoura, que é a deltametrin. E quais as ferramentas aplicadas para garantir a confiabilidade do resultado? Então nós temos que validar um método importante, ter a planilha para cálculo de incerteza importante, e as amostras de controle. E nesse caso, uma amostra de controle fortificada é uma amostra de maçã, que eu vou adicionar uma concentração conhecida de um padrão, aplicar o método de extração e vou ter meu extrato e o meu resultado. Então eu fortifico numa concentração conhecida para monitorar o meu processo. Considerando o exemplo anteriormente apresentado, então, eu tenho uma tabela com vários resultados. E se eu não apresentar ela de uma maneira gráfica, não é possível avaliar as tendências dos resultados. A elaboração de uma carta de controle é simples. Se você tem um conjunto de dados do seu processo, de controle do seu processo, você pode avaliar os seus primeiros 20 dados, eles têm outliers, ou seja, eu preciso pegar um conjunto de dados que representa a variabilidade natural do meu processo. Depois disso, eu calculo uma média, um desvio padrão, realizo um teste T para verificar se a média dos meus resultados difere estatisticamente do meu valor predito. Nesse caso, eu fiz alguns cálculos, avaliando que aquele conjunto de dados eles não tinham outliers, que não existia diferença estatística significativa entre a média e o valor predito. E depois disso, então, eu traço uma carta de controle. E a carta de controle, na verdade, ela vai ter os seus resultados dispostos numa ordem sequencial, onde que nós temos ali o valor predito ao centro, os limites superiores e inferiores, que é o seu valor predito mais 2 vezes o desvio padrão e menos 2 vezes o desvio padrão, e o limite de ação, que é o seu valor predito mais 3 vezes o desvio padrão e menos 3 vezes o desvio padrão. E assim a gente tem aí uma carta de controle. E dessa maneira a gente fecha o ciclo. Faço a validação do meu método, estimo a incerteza de medição e depois utilizo os controles de rotina para ver se o meu método está sob controle e para depois atualizar os dados de validação, que naturalmente atualizam meus dados de incerteza. Muito bem.
Esse ciclo da qualidade analítica, que eu tenho discutido bastante nesses últimos anos, desde 2012, é uma discussão que não só nos laboratórios de rotina, mas também tem tido uma discussão muito grande na academia, em relação aos artigos científicos publicados. Sempre existe uma discussão muito grande, mas quando essa discussão ela começa a aparecer em revistas de grande impacto, por exemplo, como a Nature, né, que é a revista de maior fator de impacto no mundo, né, é importante que nós tomemos mais atenção. Né? Dois trabalhos que eu queria mostrar para vocês, da mesma autora, né, publicado na Nature, é a Monia Baker, que tem um trabalho dela de janeiro de 2016, chama Quality Time, falando que a garantia da qualidade é crucial para o laboratório. E esse outro artigo dela, publicado em maio de 2016, que discute sobre a existência de uma crise de reprodutibilidade de artigos. Ou seja, muitos dos artigos científicos publicados, eles não são reprodutíveis nos laboratórios. Então, existe uma discussão muito grande e séria em relação a isso. E por que isso acontece? Né? Nesse trabalho, ela fez uma pesquisa com mais de 1.500 pesquisadores de diferentes áreas e discute que os fatores que poderiam melhorar a reprodutibilidade dos seus resultados, ela lista numa tabela, mas eu queria destacar os dois que eu considero aqui primordiais. O primeiro deles é um melhor entendimento do uso da estatística. E mais abaixo, ali mais ou menos no meio dos requisitos, mais validações intralaboratoriais também. Ou seja, esse conceito principal, esse primeiro conceito, né, que afeta a reprodutibilidade dos dados nos laboratórios científicos que publicam artigos científicos, está relacionado ao melhor entendimento da estatística. Entender a estatística dessa maneira correlacionada com o ciclo é algo que poderia trazer um benefício na reprodutibilidade dos artigos da academia também. Esse ciclo de qualidade analítica tem sido aplicado em diferentes lugares no Brasil. Eu me envolvo com trabalhos com diferentes áreas de atuação. Esse ciclo de qualidade analítica ele já está presente na introdução do último manual de validação do Ministério da Agricultura, que é essa capa que eu estou mostrando para vocês. Ele também está presente como conceito nesse livro recentemente publicado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, né? Validação de alimentos, de métodos para análise de alimentos com foco em análise centesimal. Ele também está presente no compêndio 2017 do Sindicações. É o compêndio que tem os métodos para análise de reação no Brasil. Esse mesmo ciclo de qualidade analítica é utilizado também nessa rede de laboratórios latino-americanos e do Caribe. É uma rede de laboratórios que envolvem mais de 15 países entre a América do Sul e a América Central, laboratórios de monitoramento de qualidade de alimentos, né? E eu sou coordenador do Comitê de Estatística e neste comitê nós adotamos o ciclo de qualidade analítica também como conceito para tratamento estatístico dos dados dessa rede de laboratórios e, logicamente, esse ciclo de qualidade está presente na última edição do meu livro. Gostaria, para finalizar minha apresentação, mostrar para vocês o software de validação em certeza de cartas de controle, Confilab, que é um software que está embasado, apoiado nesse conceito do ciclo de qualidade analítica, devido à grande importância da estatística, não só nos laboratórios privados, mas também nos laboratórios científicos. O Confilab é um software que envolve esses três conceitos. Vocês podem observar que o ciclo de qualidade analítica ele está dentro da estrutura do Confilab, e o Confilab é um software que vai calcular a validação, a incerteza e o controle de qualidade de uma maneira conjunta e correlacionada também. É um software que é um SaaS, que é um Software as a Service, é um software que é vendido como licença de uso. Você se conecta na internet, tem um usuário e uma senha, e você vai usar o Confilab nas nuvens, né? Eu vou apresentar para vocês algumas telas do Confilab, né? Ao lado esquerdo vocês podem ver todos os parâmetros de validação que nós trabalhamos. Ao centro aí vocês têm aí a precisão intermediária, onde você pode configurar ela da maneira que você quiser, adicionando mais níveis, menos níveis, mais replicatas, menos replicatas, né? Na precisão intermediária, por exemplo, você pode aproveitar dados da validação ou não, e automaticamente, ao lado direito, na última coluna, vocês têm aí a coluna de resultados, onde ele vai calculando automaticamente os seus resultados, conforme você vai imputando os seus dados. Nesse caso, o estudo de exatidão, ela calcula com amostra fortificada, pode calcular com materiais de referência, tem diferentes técnicas, né, para você fazer o cálculo, né, para atender os mais diversos protocolos de validação. Percebam no cálculo da linearidade, então, que nós temos uma série de
parâmetros que podem ser calculados, né? Desde a equação dos mínimos quadrados ordinários e ponderado, até coeficiente de determinação, correlação, ANOVA, sempre calculando para ordinário e ponderado. No gráfico, nós plotamos as duas curvas de maneira que o usuário ele pode definir, né, entre a curva ordinária e a ponderada para aplicar os seus resultados. Calcula maior exatidão encontrada, maior resíduo encontrado, outlier para resíduos, testes de normalidade, aplicando Shapiro-Wilk, teste de independência de acordo com Durbin-Watson. E eu queria apresentar para vocês agora, para finalizar, um videozinho que eu fiz muito breve sobre o funcionamento do software Confilab. Então, essa só é a área do site, onde você vai entrar com o seu login e senha. Entrando com o login e a senha, você vai ter então entrar numa pasta de projeto, né? Cada usuário vai ter sua pasta de projeto com todos os seus projetos salvos. Esses são projetos ainda de teste. Eu vou abrir um projeto deles para vocês observarem, né? Apenas como teste. Neste projeto então, ele já foi editado, né? Mas você tem que, cada projeto de validação, você coloca as pessoas envolvidas no projeto da validação, a identificação do método, analito, as matrizes, documentos relacionados. Os parâmetros que você quer calcular, você vai modular quais parâmetros de validação que você quer calcular e quais os critérios de aceitação para cada parâmetro também. Tá? Então você vai modular de acordo com a necessidade do seu próprio guia de validação. Depois você tem a rastreabilidade de todos os seus equipamentos e reagentes que você utiliza e tendo aí um resumo do resultado, você clicando então ali na validação agora, ele leva você para a validação do método. Como eu tinha colocado lá que precisão não seria calculado, ele desabilita, né, o parâmetro que você não for calcular. No caso, a precisão intermediária, aí tem todos os dados da precisão. Ao lado direito já tem todos os resultados. Na exatidão também, né, você tem os resultados do lado direito, pode trabalhar com amostras fortificadas ou não. É possível observar também na linearidade, né, todos os resultados, né, de um conjunto de dados que você vai aplicar. Você pode também avaliar ali, excluir dados, né, e ele automaticamente ele ajusta os cálculos, né, na exclusão dos dados. É possível também observar um relatório completo da linearidade, né, onde tem todos os cálculos detalhados. Como são muitos cálculos para linearidade, então existe esse relatório à parte que pode ser impresso ou não no relatório final da validação, né? Então aí você tem o teste de Grubbs por nível, Grubbs relativo, né? Você pode modular isso também de acordo com a necessidade de cada protocolo de validação. Limite de detecção e quantificação, também você tem diferentes maneiras de calcular, pela UPAC, né? Que é o mesmo conceito do Inmetro, pelo FDA e pela Anvisa, tá? O efeito matriz também você calcula, então você faz uma curva de calibração no solvente e na matriz. Você vai fazer um teste T e um teste F para fazer a avaliação do efeito matriz. E no final, o teste de robustez de acordo com o método Uden, né? Você automaticamente joga os parâmetros e ele calcula automaticamente. Então, os módulos de incerteza e controle de qualidade ainda estão em desenvolvimento. E saindo então do software, aí nós temos a tela inicial novamente. Gostaria então de finalizar a minha apresentação, dizer que é sempre um prazer falar sobre gestão de qualidade, sobre estatística, que é um tema que eu já trabalho há mais de 20 anos, tenho bastante material publicado, envolvimento em diferentes áreas de atuação, e esse conceito do ciclo de qualidade é um conceito para facilitarmos, né, a aplicação da estatística no laboratório, desmistificar a estatística no laboratório, mas trabalhar ela de uma maneira consciente e de uma maneira adequada. Pessoal, muito obrigado a todos e tenham um bom congresso.